Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, sejam todos muito bem-vindos ao Dicas para a OAB, promovido pela Escola de Direito L. Alonso. Eu sou o professor Fagner Sandes, estou como coordenador da Escola de Direito e é uma grande honra para mim ter vocês aqui assistindo às nossas dicas finais para o exame de ordem. Eu tenho hoje, então, a maravilhosa tarefa de trazer para vocês algumas dicas de direito constitucional, passeando um pouco sobre algumas temáticas que são muito exploradas em exame de ordem. E eu já começo com um tópico muito relevante, denominado federação, é o nosso primeiro tópico. Nós sabemos que, dentro das formas de Estado existentes, nós, no Brasil, adotamos a forma de Estado federativa. Nós vivemos em um pacto federativo. Isso está estampado na nossa Constituição, lá no artigo 1º. Pela leitura, você vai extrair o seguinte, que a República Federativa do Brasil, a República Federativa do Brasil. Então, nós vivemos numa federação. E uma federação tem algumas características. Eu quero trazer alguma delas para vocês. A primeira delas, que você deve tomar muito cuidado na hora da prova, é a impossibilidade de dissolução do vínculo federativo. A própria Constituição, no mesmo artigo 1º, ressalta essa impossibilidade, dizendo que nós vivemos numa união indissolúvel. Então, é vedado o direito de secessão, de separação. Não poderiam, por exemplo, dois estados resolverem se unir e formar um outro Estado soberano, um outro país. Não pode, é vedado. Fagner, e se houver alguma tentativa, o que pode fazer? O presidente de ofício, o presidente da República de ofício, pode decretar intervenção naquelas unidades federativas, com fulcro no artigo 34 da nossa Carta Magna. E vale ressaltar que a federação, inclusive o pacto federativo, é uma das cláusulas pétreas, conforme nós podemos perceber pela leitura do artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. Então, fiquem atentos a esta característica. O vínculo federativo é indissolúvel, não há direito de secessão, de separação. A federação é uma cláusula pétrea, a forma de Estado federativa é uma cláusula pétrea, e, ademais, qualquer tentativa de separação pode gerar a decretação de intervenção federal por parte do presidente da República, conforme artigo 34 da Carta Constitucional. Tranquilo? Essa é uma característica. A outra característica, nós temos a autonomia dos entes federativos e a soberania do Estado brasileiro. Cuidado para não confundir isso em prova. A soberania é da República Federativa do Brasil. E, a bem da verdade, o próprio inciso 1º do artigo outrora citado, o artigo 1º, deixa isso evidenciado quando diz que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a soberania. Então, a soberania, ela é da República Federativa do Brasil. Os estados, as unidades federativas, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, nós não temos soberania, temos sim autonomia. Autonomia esta também deferida à União, aos municípios e ao Distrito Federal, conforme artigo 18 da nossa Constituição. Fagner, e os territórios federais? Também têm autonomia? Não. Hoje nós não temos territórios federais. Nós não temos hoje. Podem ser criados? Podem. Através de lei complementar. Vale a leitura do artigo 18, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal. Podem ser criados. Através, por exemplo, de desmembramento, né, dos estados. Pode ser, é uma hipótese. Mas nós não temos hoje. Ok? Agora, o detalhe é, os territórios, eles podem ter municípios, e, tendo municípios, os entes, esses municípios criados dentro dos territórios vão ter autonomia. Agora, olha que coisa interessante. O Distrito Federal tem autonomia, mas ele não pode ser dividido em municípios.
Guardem isso, o Distrito Federal tem autonomia, mas ele não pode ser dividido em municípios. Fagner, mas Brasília não é um município? Não, Brasília não é um município. Brasília é uma região administrativa do Distrito Federal. Claro, considerado uma cidade satélite, tem toda, né, uma formatação de cidade, mas, tecnicamente falando, ela não é uma cidade porque não é sede de município, já que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Vejam que situação interessante de ser percebida, assimilada, para que você possa aplicar na sua prova. Então, já foram algumas características, né? Soberania do Estado e autonomia do Distrito Federal, dos municípios, dos estados e da União. Agora, é óbvio que quem representa a República Federativa do Brasil, conforme artigo 21 da Constituição, é a União. É uma competência da União exclusiva, ok? Cabe a ela fazer esta representação. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. É imprescindível compreender que dentro de uma estrutura federativa nós temos um órgão de representação. Ah, e um detalhe, hein? Numa federação nós temos também uma Constituição rígida. Por exemplo, acabei de falar que a federação é uma cláusula pétrea. Está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Nem por emenda constitucional nós podemos mudar a nossa forma de Estado. Ok? Mas o Pacto Federativo ele é firmado através de uma Constituição. E a nossa Constituição é uma Constituição rígida. Ou seja, a alteração do seu texto, formalmente falando, claro, observar todas as limitações expostas no texto, inclusive as implícitas, segundo doutrina e jurisprudência, exige a sua alteração um processo dificultoso, solene, mais demorado, exatamente em razão dela ser rígida. Ok? Então, alterar a Constituição não é assim de uma forma muito simples, muito tranquila. Mas, muito bem. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: há um órgão de representação dos estados no Poder Legislativo Federal. E aqui cabe ao Senado Federal. Vejam como isso é relevante. No Senado Federal, independentemente do tamanho do estado ou da população daquele estado, nós vamos ter 3 senadores para cada estado. Guardem isso, 3 senadores para cada estado. Independentemente se é Alagoas, que é um estado pequenininho, ou se é São Paulo, que é um estado grande. São 3 senadores. Para manter o quê? O equilíbrio da representatividade desses entes autônomos, dessas unidades federativas. Muito bem. A outra questão que eu queria colocar para vocês, claro que são várias características, eu estou trazendo aqui aquelas que são mais, né, comuns, né, mais comuns no sentido de exploradas em exame. Agora, há uma crítica muito grande no que toca à Federação Brasileira, haja vista que inclui os municípios como entes federativos autônomos. Isso está no artigo 1º da Constituição, que você deve ler, combinado com o artigo 18 da mesma norma. E aí, qual é a grande questão? Há uma crítica no que toca aos municípios serem entes autônomos. Mas, de fato, né, é o que diz o brilhante constitucionalista, tem um apreço muito grande pelo professor José Afonso da Silva. Ele diz que a nossa federação ela é anômala. Anômala por quê? Porque exatamente inclui os municípios, ok? Mas se a FGV falar, olha, os municípios não têm autonomia, é errada essa afirmativa. Eles têm autonomia. Está na Constituição, no artigo 18. Então, não vá errar esse tipo de questão em prova. Tudo bem? Muito bem. Enfim, aí uma outra característica importante é essa descentralização política administrativa em razão da autonomia deferida aos entes, né, mais periféricos e também a distribuição de competências entre os entes federativos, que você pode perceber a partir do artigo 21, 22, 23, 24, 30 da Constituição Federal, sem contar outros, inclusive lá quando se fala, né, da ordem tributária, na ordem econômica social, entra lá nos aspectos também, né, da tributação, das competências tributárias, sem contar outras normas esparsas, o artigo 19 da Constituição, que a leitura é obrigatória, onde ele traz vedações explícitas aos entes federativos, como criar preferências, né, entre brasileiros, como, por exemplo, negar fé pública ao documento emitido
em detrimento do outro, um não pode recusar fé ao documento público emitido por um, né? Então o município não pode recusar fé ao documento emitido pela União, e assim sucessivamente, só para exemplificar. Vale a leitura do artigo 19 da Constituição. Mas então, voltando aqui ao nosso raciocínio, o que você vai perceber? Que é uma distribuição de competências para os entes federativos. E aí há uma afirmação doutrinária, dizendo que, e até jurisprudencial, que a nossa federação ela é assimétrica. Haja vista que nós temos uma distribuição de competências, uma concentração maior de competências para a União em detrimento dos estados, dos municípios. Ok? Há esse pensamento, eu preciso falar para vocês nesse sentido. Mas vale também ressaltar que há uma posição no Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, que, olha, se nós tivermos uma emenda constitucional alterando o texto magno no que toca à distribuição de competências e colocando mais competências para a União e menos para os estados e municípios, nós estaríamos violando o Pacto Federativo, porque o Pacto Federativo pressupõe o quê? Distribuição de competências. Tudo bem, não de uma forma simétrica, como é o caso brasileiro, mas concentrar tudo na União, ou a grande parte na União, aí seria realmente uma violação ao Pacto Federativo, porque você iria minar a autonomia dos entes periféricos. E aí, sem dúvida, você colocaria em xeque o próprio Pacto Federativo. Fugiria dessa essência. Então, essas eram algumas questões que eu queria falar sobre a federação. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês, que eu vejo que é uma certa confusão daqueles que estão estudando para a OAB, é sobre qual remédio constitucional lançar mão em caso de negativa no acesso de informações. Vejam, vamos com calma. A Constituição Federal, ela proclama de uma forma muito solene, clara, que todos temos o direito de obter informações dos órgãos públicos, informações de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvados os casos que a própria Constituição prevê de segurança do Estado e da sociedade, os entes precisam prestar as informações nos prazos fixados em lei, sob pena de responsabilidade. É o que está na Constituição Federal. Ok? É o que está na Constituição Federal. E aí você pensa, Fagner, muito bem, a Constituição diz que eu tenho acesso à informação, mas há uma distinção muito clara entre informação particular, informação coletiva e informação geral. Mas no que toca às informações pessoais? As informações personalíssimas? Pois é. Na verdade, nós podemos estudar o direito de acesso à informação por 4 veredas. A informação pessoal, personalíssima, que diz respeito à minha pessoa. A informação particular, que não diz respeito a mim, diz respeito a terceiros, mas me interessa. Informação de interesse coletivo ou informação de interesse geral. Cuidado com isso na prova. Por quê? Se houver uma negativa de concessão de informações de caráter pessoal, personalíssimo, o remédio a ser manejado para combater tamanha violação a um direito fundamental é, de fato, o habeas data. Caberia habeas data, então, para se buscar efetivamente, né, o acesso à informação. Vale lembrar que a Constituição diz que o habeas data será concedido quando houver negativa de acesso à informação, quando aquela informação é mantida por órgãos públicos ou empresas, ainda que privadas, que mantenham bancos de dados de caráter público. Notem isso. O habeas data é para obter informação pessoal. E é óbvio que eu tenho que entender que, nesse contexto, pensando em sentido contrário, o que não for informação pessoal não será objeto de amparo pelo habeas data, mas sim pela via do mandado de segurança. Fagner, então você está me dizendo que se não houver, por exemplo, a concessão de informação de interesse particular, coletivo ou geral, ressalvadas as hipóteses em que a Constituição veda a concessão da informação, o remédio cabível
para que eu possa buscar aquela informação é o mandado de segurança? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Então, tome cuidado, porque se a banca falar, olha, a negativa de informação, independentemente da natureza, dá ao titular do direito a possibilidade de buscar o acesso via habeas corpus, ou habeas data, perdão, ou via mandado de segurança, está errado, porque ela tem que especificar que tipo de informação, não pode ser tão generalista. Se ela falar de informação pessoal, é óbvio que eu sei que é o habeas data, mas se ela falar de informação geral, coletiva ou particular, aí eu tenho que lançar mão do mandado de segurança. Tome cuidado com isso para que você não seja induzido a errar na hora da prova. Faça a sua prova com atenção, com muita atenção, que eu quero que você vá para a segunda fase, que você, na verdade, pegue logo a sua OAB e comece a exercer esse mistério tão importante para a justiça no país, que é a advocacia. Muito bem, visto isso, vou para uma outra etapa, vou falar um pouco, né, sobre algumas questões inerentes à nacionalidade. E um ponto central. Vejam, não vamos confundir nacionalidade e cidadania, ok? Nacionalidade é uma definição, cidadania é outra. Existem pessoas, presta bem atenção, que têm nacionalidade brasileira, mas não podem ser classificados como cidadão. Por quê? A cidadania no Brasil, vista no aspecto formalístico, está inerente, está umbilicalmente ligada ao exercício de direitos políticos. Então, por exemplo, aquele que perdeu os direitos políticos ou está com os direitos políticos suspensos, está lá no artigo 15, as hipóteses de perda ou suspensão, e aqui eu abro até um parênteses, não esqueça, não existe a possibilidade de cassação de direitos políticos. Não confundam cassação de direitos políticos com cassação de mandato. Cassação de mandato é possível, ok? De parlamentar, mas cassação de direitos políticos não existe. Isso é ato de ditadura. E no regime democrático, que é o nosso, nós não temos cassação de direitos políticos. Nós temos, sim, a possibilidade de perda, que é algo definitivo, ou suspensão, que é algo provisório até que aquela causa desapareça, de suspensão dos direitos políticos, nas hipóteses que, por exemplo, você vai perceber pela leitura do artigo 15 da Constituição Federal, o qual eu sugiro que você faça. Guarda lá. Incapacidade civil absoluta, não cumprimento de obrigação legal a todos imposta, ressalvado, obviamente, né, prestação alternativa, ou em caso de inexistência da prestação alternativa, que é a escusa de consciência. Improbidade administrativa, óbvio, né, através de um processo judicial, observado devido ao processo legal, contraditório, ampla defesa, e decisão condenatória, lá, decisão que reconheça aquela prática com trânsito em julgado. Além de outras hipóteses. Apenas enumerei em grau exemplificativo. Vale a pena, volto a dizer, a leitura. Pois bem, e aí qual é a grande questão? Perda da nacionalidade. Nacional é aquele que tem um vínculo jurídico político com determinado país. Eu sou brasileiro nato, você também, acredito, seja aí brasileiro nato. Agora, existem os brasileiros naturalizados, os portugueses equiparados. Tudo você vai ler no artigo 12 da Constituição Federal. Mas é que muito me interessa você lembrar que existem cargos que são privativos de brasileiros natos, estão lá no parágrafo 3º, presidente da República, vice-presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, não esqueça, ministro do Supremo Tribunal Federal, não é ministro de Tribunal Superior, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque a Constituição não exige que para ser ministro, por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, aquele que está sendo lá indicado, nomeado, precisa ser brasileiro nato. Mas se for para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, precisa ser brasileiro nato. Ó, membro, né, de carreira diplomática, além de outros que estão lá exemplificados no parágrafo 3º. Presidente da Câmara, presidente do Senado, vale a pena você ler também e fazer esta revisão com relação aos cargos privativos de brasileiros natos. Fagner, por que o presidente
da Câmara, presidente do Senado e, necessariamente, o presidente supremo, né, porque é ministro supremo, precisam ser brasileiros natos. Ó, ministro de Estado, presta atenção, não precisa ser brasileiro nato, a não ser o ministro de Estado da Defesa. Ok? Esse precisa ser brasileiro nato. Cuidado. Ah, o ministro da Educação precisa ser brasileiro nato? Não. O ministro da Economia? Não. Mas o ministro de Estado da Defesa, precisa ser brasileiro nato. E eu acho, né, que fica muito claro o motivo pelo qual a Constituição opta por um brasileiro nato, ok? Para o exercer de um ministério tão relevante, não que os outros não sejam, mas esse, né, gera um aspecto muito mais amplo no que toca à própria segurança nacional. Mas, enfim, vejam, voltando lá, aquela questão inerente às hipóteses de perda da nacionalidade do brasileiro. O brasileiro pode perder a nacionalidade? Pode, está lá no parágrafo 4º, tá? O brasileiro naturalizado, ele pode perder a nacionalidade brasileira quando ele tiver o cancelamento da sua naturalização em virtude, obviamente, de atividade nociva. Precisa de um processo judicial, decisão proferida com base, né, na observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, proibição de provas obtidas por meios ilícitos, juiz natural e tudo mais. A questão é, quando eu tenho uma sentença que reconhece a perda, que na verdade cancela a naturalização, aquele indivíduo, ele passa a ser para nós estrangeiro. Ele era brasileiro, certo? Naturalizado, agora ele volta a ser estrangeiro. Mas veja, essa sentença, ela não tem efeito ex tunc. Atenção com isso na prova. Ela tem efeito ex nunc. É uma sentença de natureza desconstitutiva, porque cancela a naturalização. Ele deixa de ser, a partir de então, brasileiro. Mas tudo que ele outrora tenha praticado como brasileiro, válido, se mantém. Nada será afetado, ok? Fagner, esse indivíduo, ele pode voltar a ser brasileiro? Pode. Mas através do quê? Através do manejo da ação rescisória nas hipóteses elencadas no artigo 966 do CPC, no prazo decadencial de 2 anos a contar do operar do trânsito em julgado da decisão que cancelou a sua naturalização. É a única forma. Pelo menos isso em doutrina e em jurisprudência é o que se afirma de uma maneira muito categórica. Muito bem. Agora, tirando essa hipótese de cancelamento da naturalização... E aí, um detalhe, hein? Cancelada a naturalização, ele perde direitos políticos, porque, obviamente, se cidadão era em razão do vínculo, né? Porque, veja, volto a dizer, nem todo nacional é cidadão, mas todo cidadão, presta atenção, nesse elo aqui da nacionalidade tem uma relação. Então, esse brasileiro naturalizado, a priori, ele era cidadão. E aí, com a perda da nacionalidade, ele acaba também perdendo a qualidade de cidadão, ok? Vai haver a perda do exercício dos direitos políticos. Muito bem. Agora, é possível também que brasileiro nato e também naturalizado venham a perder a nacionalidade brasileira em razão de terem feito a aquisição voluntária de uma outra nacionalidade. Vejam que a primeira hipótese de perda do cancelamento da naturalização é chamada perda-punição. E esta segunda é a perda-aquisição. Tudo está no parágrafo 4º do artigo 12. Então, o brasileiro que adquirir outra nacionalidade, presta atenção nisso, como regra, ele perde a nacionalidade brasileira. Porém, há exceções. Há casos em que, mesmo que o brasileiro venha adquirir outra nacionalidade, e aí seja o nato ou seja o naturalizado, não vai haver a perda da nacionalidade brasileira. Quando? Quando, por exemplo, for uma imposição da lei estrangeira para que ele lá possa exercer direitos civis ou políticos, ou como condição de permanência. Então, ele está adquirindo, claro que nesse caso há uma vertente interpretativa dizendo, olha, aqui não é nenhuma aquisição voluntária, né? Ele está sendo obrigado para lá permanecer, para lá exercer direitos civis. Então, como há
essa obrigatoriedade da lei estrangeira, mesmo que ele tenha adquirido, ele não perde a nacionalidade brasileira. Então, olha que coisa interessante, gente. A própria Constituição reconhece, ainda que implicitamente, a dupla nacionalidade, no mínimo, falando. Porque ele pode adquirir uma outra nacionalidade e vai permanecer com a nossa. Ou em caso de reconhecimento da lei estrangeira da nacionalidade originária. E também não há que se falar em perda da nacionalidade. Então, vou repetir. Se adquirir voluntariamente, vai perder, exceto nesses casos. Aí não vai haver perda da nacionalidade. Ok? Fagner, dá um exemplo de perda. Por exemplo, né? Se um determinado indivíduo, né, ele vai trabalhar lá no exterior, ele fica um determinado período, a lei de lá não obriga que ele seja nacional para poder trabalhar lá, mas ele, depois de cumprir um requisito lá de tempo, tá? De fixação de residência e tudo mais, ele resolve adquirir aquela nacionalidade. Se a lei de lá não reconhecer a nacionalidade originária dele, ele está adquirindo, vale dizer, nesse caso, voluntariamente, porque volto a afirmar, não há uma obrigação lá naquele país para que ele adquira a nacionalidade a fim de que possa exercer direitos políticos, civis, como condição de permanência, não, políticos não, mas civis e condição de permanência. Não há essa exigência na lei estrangeira. Mas ele mesmo assim quer adquirir aquela nacionalidade, sei lá, para agradar de repente a esposa, ele casou lá e resolveu adquirir a nacionalidade para agradar a esposa ou o sogro. Um exemplo, tá, gente? Aí você vai dentro da sua criatividade imaginando situações dentro de um contexto que possa aplicar o texto constitucional, óbvio, né? E nesse caso, veja, não há nenhuma obrigatoriedade como condição de permanência para que ele pudesse casar, para que ele pudesse ficar lá, nada. E a lei de lá não reconhece a nacionalidade brasileira. Então, nesse caso, ele vai perder a nacionalidade brasileira. Tranquilo? Então, eu queria aí destacar nesses aspectos com vocês. E para finalizar, para não me estender muito, né? Se você tiver qualquer dúvida, fica à vontade, pode me procurar, me procura lá no canal do Instagram, indique a Escola de Direito L. Alonso, essas dicas para os seus amigos, dicas fundamentais, uma revisão pontual de alguns aspectos que são fundamentais para que você possa ser aprovado no exame de ordem, tá? Tendo dúvida, pode me procura pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Instagram, fica à vontade, tá? Se eu não responder a tua dúvida rapidamente, fica tranquilo. Até 24 horas a resposta vai estar lá, no e-mail, no direct do Instagram, no message do Facebook, fica à vontade. Mas vamos lá. Sobre os direitos fundamentais, uma outra situação que me preocupa mesmo quando você está interpretando uma questão que envolve, né, os direitos fundamentais, é você levar para a prova uma carga totalmente absoluta dos direitos fundamentais. Em doutrina e na jurisprudência, é pacífico o entendimento de que não existem direitos fundamentais absolutos, porque existe a relativização desses direitos dentro de um contexto com outros direitos que também precisam ser protegidos. Mas é óbvio que há uma necessidade de haver uma convivência entre as liberdades públicas, né? Há uma necessidade de harmonização entre esses direitos fundamentais, para que eu não possa, de fato, vir a minar integralmente o exercício de um direito em prol do outro. Então, o núcleo essencial precisa ser respeitado. E aí eu quero trazer um contexto para exemplificar, considerando o caput do artigo 5º e, obviamente, né, a aplicação de alguns dos seus ensinos. Eu gosto muito de usar o direito à vida. Por quê? Normalmente, se entende que o direito à vida é um direito absoluto, que não admite relativização. Mas, meus caros, muito embora a Constituição, no caput do artigo 5º, diga que a vida é inviolável, assim também como diz que a segurança, a propriedade, né, também, e outros são invioláveis, nós não podemos dar uma conotação de absolutismo para o direito à vida. Há uma necessidade de ponderação para aí se entender como a sua aplicação se dá dentro de certas circunstâncias. Mudando as palavras, é possível relativizar o direito à vida? Você vai responder, sim, Fagner. E aí eu quero trazer alguns exemplos sobre isso. Lembrando
que a Constituição, quando fala de proteção da vida, ela protege não apenas a vida extrauterina, mas também a vida intrauterina. E há uma corrente ampliativa no sentido que protege toda e qualquer forma de vida, não apenas a humana, mas também a animal, né, a vegetal e assim sucessivamente. Ok? Há pensamentos, né, mais expansivos no que toca à proteção à vida, levando lá, né, uma aplicação para o meio ambiente, e assim sucessivamente. Mas, enfim, isso é uma discussão um pouco mais profunda, não cabe, nesse momento, levar para esse caminho, para esse viés. O que eu prezo aqui, o que eu tenho uma preocupação para te passar é sobre a relativização dos direitos fundamentais e, nesse caso aqui, do direito à vida particularmente. É claro que quando a gente fala de relativizar, nós temos que estar pensando no contexto aí de possível antinomia, possível conflito entre direitos. Porque, gente, de coração, eu não consigo, e ninguém me convenceu, e provavelmente não vai me convencer, que eu posso relativizar o inciso 3º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que ninguém, e não tem ressalva, não dá nem para fazer interpretação sistemática, não dá para fazer qualquer tipo de interpretação que me leve a relativizar o que eu vou dizer para vocês. Porque o inciso 3º diz: ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano ou degradante. Fagner, mas espera aí. Para eu descobrir, a atividade policial, por exemplo, pode empregar meios de tortura para descobrir onde uma pessoa que foi sequestrada está escondida? Claro que não. Óbvio que não. Não pode empregar a prática de tortura. Entende? Então, para mim, não há direito nenhum que justifique a prática de tortura. Então, no meu modo de ver, é um direito extremamente absoluto e que eu não posso nem imaginar que alguém pense na sua relativização. Assim como a ideia do tratamento desumano ou degradante. Queridos, nós estamos aqui falando de direitos negativos. Tanto é que a Constituição fala no artigo 5º: todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade. São direitos negativos. Direitos que não podem ser violados, que exigem o não fazer, uma omissão para que eles sejam observados. Porque o agir pode gerar violação. Olha que coisa interessante. E vai dizer que a ideia dos estrangeiros, tais estrangeiros residentes, não são aqueles estrangeiros que têm uma moradia, né, que têm domicílio aqui no sentido de definitividade. São aqueles, por exemplo, que estão de passagem também. Não? O estrangeiro adentrou no território brasileiro, seja pelo espaço aéreo, marítimo, né, ou terrestre, ele tem a proteção, né, que a Constituição guarda, obviamente para os estrangeiros, guardadas as devidas proporções, em razão da não equiparação, né, em vários outros contextos com os brasileiros, claro. Mas aí é uma situação mais específica. Eu quero que você lembre que o estrangeiro tem proteção enquanto estiver no território brasileiro, regra geral. Porque fora do Brasil, nem os brasileiros, às vezes, conseguem ser protegidos. Nós vimos aí várias vezes, né, uma investida da diplomacia brasileira para tentar salvar brasileiros que foram, por exemplo, condenados à pena de morte em outro país e não pudemos aí fazer absolutamente quase nada, né, nesse sentido. Mas, enfim, guarda essa ideia de que estrangeiro residente não é aquele que mora, que tem fixação de domicílio permanente, não é aquele que está no território, né? Por isso que é residente ou não residente, né? Basta que esteja no território nacional. Fora do Brasil, o Brasil não pode estender proteção, né? Senão ele violaria até mesmo a soberania de outros países e não pode, com base no artigo 4º da Constituição, que trata lá dos princípios de regência das relações internacionais, que fala sobre a autodeterminação dos povos, não intervenção e assim sucessivamente. Mas fechando aqui o nosso raciocínio, meus caros, a vida realmente não é um direito absoluto. Ela pode sim sofrer restrições em determinados casos, como, por exemplo, pena de morte. Fagner, mas não tem pena de morte no Brasil. Ei, alto lá. Nós não temos a aplicação de pena de morte no Brasil em tempo de paz. Mas isso não quer dizer que não existe pena de morte no Brasil. A pena de morte existe sim. Só que ela só é aplicada em época o quê? De guerra declarada. Isso que é importante a gente ressaltar. Isso está exposto na nossa Constituição Federal. Não haverá penas de trabalhos forçados, de banimentos de caráter perpétuo, não é isso?
além de outras, e também de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição. Você tem que passear pelo artigo 5º, dá uma olhada lá nos incisos 42, 43, 44, 45, tem que passear. A Constituição, ela fala, olha, o legislador vai observar o estabelecer de pena e, dentre outras, adotará as seguintes: a privação de liberdade, multa, ela vai elencando lá algumas, exemplificativamente. Mas aí ela também fala, olha, legislador, estou te dando uma mão, você pode estabelecer as penas que você quiser, observando lá a ideia da individualização. No entanto, você não pode adotar as penas que eu estou aqui vedando. Trabalho forçado, caráter perpétuo, banimento. Também não pode adotar pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, 19. Esse é um exemplo de relativização do direito à vida. Existem outros. Existem, por exemplo, a prática de aborto. Nós sabemos, né, quando a gravidez decorre de prática de estupro, a mulher foi estuprada e aí engravidou. Pode, né, ter a prática abortiva. Quando, né, a gestação gera risco para a mulher, ou quando há uma formação de anencéfalo, claro que todas essas são faculdades, né? Não é uma obrigatoriedade. É a faculdade de interromper a gestação. Mas, nesse contexto, você observa que há, sim, uma relativização do direito à vida. Tá? Então, é importante que você guarde essas informações, essas ideias. Vale a pena também você dar uma lida na questão da imunidade dos parlamentares, artigo 53, tá? A questão da prática de crime antes do mandato, depois do mandato, se precisa a prisão em flagrante ser comunicada à casa respectiva para deliberar sobre a prisão. Vale a pena dar uma lida lá no artigo 53. A ideia da ineligibilidade, das ineligibilidades, vale a pena também você dar uma lida, tá, no artigo 14 da Constituição Federal. É importantíssimo, que vai falar lá sobre direitos políticos, inelegibilidade absoluta, inelegibilidade relativa, inelegibilidade reflexa. A possibilidade de lei complementar prevê outros casos, considerando a vida pregressa, e aí entra a lei da ficha limpa. Vale a pena você fazer uma revisão também lá no artigo 14 da Constituição Federal, artigo 5º da Constituição, artigo 14 da Constituição Federal, artigo 53 da imunidade lá dos parlamentares. Vale a pena também você rever, né, alguns aspectos do controle de constitucionalidade. É importante, né, que você faça essas revisões. Enfim, eu quero desejar aqui para você uma excelente prova, sucesso, que você vá para a segunda fase. Eu tenho fé que você vai para a segunda fase, que você vai arrebentar na primeira, você vai conseguir a pontuação necessária, vai para a segunda fase, vai passar na segunda fase e vai, obviamente, ser aprovado e vai pegar a sua OAB. Se você for fazer segunda fase, né, em direito do trabalho, em direito constitucional, em direito empresarial, não importa a área que você venha, né, ou que você tenha escolhido, o mais importante é que você foque na sua prova. Não deixe que nenhum fator externo atrapalhe a sua concentração. Foca nisso, porque eu tenho certeza absoluta que você, em um breve espaço de tempo, vai estar nos corredores do fórum, advogando e sendo um profissional brilhante. Veja, lembre sempre, onde tem muita concorrência, você tem que ser a diferença. Faça a diferença, seja um profissional, né, exemplar, e no que precisar, a Escola de Direito Hélio Alonso está à sua disposição. Forte abraço, saúde, paz, fique com Deus e arrebenta lá na prova. Um abraço grande.